Sejam bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação teu maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou Marina Teles e hoje nós trazemos um assunto especial, uma edição especial em alusão ao mês da mulher, com um assunto que infelizmente não é uma pauta leve, não é uma pauta feliz. Nós vamos estar abordando o aumento dos casos de feminicídio, né, e que vem alarmando o público. Nesse primeiro momento, eu gostaria aqui de salientar alguns casos, então, que se popularizaram, que viralizaram, né, atualmente no cenário nacional, como das líderes Alane de Souza Pedrotti Matos, de 41 anos, e Laíse Costa Pinheiro, de 40 anos, que foram vítimas de um ataque no Cefet-RJ, o Centro Federal de Educação Tecnológica. O autor do crime já as ameaçava, né, anteriormente ao ataque, e ele teria sido transferido de cargo para evitar esse contato. Ele protocolou uma ação judicial contra as duas mulheres e, quando não teve ganho de causa, acabou as atacando, né? E foi essa a motivação, então, do feminicídio. Ele esteve afastado do cargo por algum tempo, mas já foi reintegrado sob a alegação de surto e questões relativas à saúde mental. Alane e Laíse, infelizmente, não resistiram. A freira Nádia Gavansky, de 82 anos, foi encontrada no convento Irmãs Servas da Maria Imaculada em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná, depois que um homem invadiu o convento. De acordo com a polícia, a vítima flagrou o suspeito durante a invasão e foi vítima de abuso sexual e feminicídio. Outro caso que gerou muita repercussão foi a tentativa de feminicídio de Alana Anísio da Rosa, que foi vítima de 15 facadas após rejeitar um pedido de namoro. Segundo a família da jovem, ela não possuía qualquer vínculo com o rapaz, que enviava bilhetes, flores e chocolates à casa da vítima após tê-la visto na academia. Felizmente, Alana sobreviveu e já está em casa com os pais, e o autor do crime foi preso de forma preventiva. Esses 3 casos ilustram que as vítimas de feminicídio não possuem faixa etária definida ou necessidade de uma relação passional com seus agressores, com os autores dos crimes. Elas eram apenas mulheres. Em relatório elaborado pela Comissão da Câmara de Deputados do Rio Grande do Sul, foi apontado que só em 2025, 80 mulheres foram vítimas de feminicídio, né? E as nossas convidadas aqui depois vão poder me corrigir se esse dado não estiver de acordo. Segundo os dados oficiais, então, a média anual é de 91 casos, e corresponde a um feminicídio a cada 4 dias, com uma tentativa de feminicídio a cada 31 horas aqui no estado. No bate-papo de hoje, nós vamos abordar, então, a violência contra a mulher, o que fazer para se defender e quais mudanças sociais e políticas são necessárias para reduzir esses números. Para isso, hoje, recebemos aqui, então, a delegada Michele Arigoni, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São Leopoldo, a Patrícia Oliveira, coordenadora do Centro Jacobina, em São Leopoldo, que é voltado ao acolhimento das vítimas, e Amanda Baques Homem, que é secretária de Políticas para Mulheres. Antes de iniciarmos, vamos aos nossos recadinhos habituais, né? Acompanhe sempre as atualizações da cidade e da região no portal expansão.co. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, também expansão.co. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e inscreva-se no canal do YouTube. E também nos acompanhe, então, no Spotify. Se tiver disponibilidade, assine a revista Expansão, onde temos conteúdo exclusivo com curadoria da nossa equipe de redação. Agora sim, sem mais delongas, obrigada Michele, obrigada Patrícia, obrigada Amanda por estarem aqui presentes para falar com a gente desse tema que é tão sério, né? Eu gostaria que vocês então se apresentassem para os nossos ouvintes, já podem falar um pouquinho da atuação de vocês e seguimos a conversa. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, eu sou Michele, delegada de polícia, titular da Delegacia da Mulher de São Leopoldo. E na Delegacia da Mulher nós atendemos casos de violência doméstica e familiar das mulheres de São Leopoldo e crimes sexuais. Bom dia, Patrícia Oliveira, coordenadora do Centro Jacobina, onde nós fazemos ali o atendimento, acolhimento, apoio, orientações às mulheres vítimas de violência do nosso município. Bom dia, agradeço a oportunidade para estarmos hoje aqui. Eu sou Amanda, eu estou secretária de Política para as Mulheres no município de São Leopoldo. É um município que possui uma rede muito ativa
e trabalho junto com a Patrícia, que é coordenadora do Centro Jacobina, que é o nosso centro de referência em atendimento às mulheres vítimas de violência. Eu vou começar perguntando para você sobre o cenário de violência, né, hoje que se desenha em São Leopoldo, falando mais da região em que vocês atuam, né, do que vocês veem, do que vocês observam no dia a dia. Se nesse janeiro de 2026, né, nesse início de 2026, já houve também um aumento de casos aqui na região, né, em relação ao que vocês observaram de repente em outros anos de atuação, e como vocês observam então esse cenário. Vou iniciar falando, então, que 80 mulheres morreram em 2025 e neste ano nós já temos 20 mulheres. E nesse mesmo período, em relação ao ano passado, já temos um aumento de 50% dos casos. Então, a violência contra a mulher, ela é muito presente e não é diferente, então, na nossa região, né? São Leopoldo, nós já tivemos 3 tentativas de feminicídio, nenhum feminicídio consumado. Mas nós já temos mais de 500 ocorrências registradas, né? E essas ocorrências, elas refletem as mulheres que foram até nós e que pediram ajuda. Só que nós temos um grande desafio, que é encontrar as mulheres que não acessam a rede, né? Porque a gente percebe que muitas mulheres ainda morrem sem acessar a rede. No ano passado, acho que 10% das mulheres que morreram tinham registro de ocorrência anterior. Então, esse é o nosso maior desafio nesse tema. Encontrar essas mulheres e ainda empoderar essas vítimas para que elas saibam onde denunciar, onde pedir ajuda, né? Fazer o registro de ocorrência e solicitar a medida protetiva, que é muito importante. Acho que é importante trazer aqui também que em 2024 São Leopoldo registrou 4 feminicídios, em 2025 um feminicídio. E no ano de 2025 o Centro Jacobina quadriplicou o número de atendimentos no centro, né? Então, nós entendemos que houve sim um número expressivo de busca, né, pelo atendimento, pela denúncia, procura do atendimento, né? O que para nós, como a delegada falou, é muito importante, que essa mulher ela tenha acesso a toda essa rede de proteção que São Leopoldo possui. E existe também uma preocupação de nós, que somos a ponta onde nós fazemos os encaminhamentos com essa mulher, uma vez que ela chegue até nós, mas é o que a delegada falou, e as que não estão chegando, nós estamos intensificando as buscas ativas, né? Que chegam de diversas formas, pela delegacia, pelo hospital, pelos meios da saúde. É muito corriqueiro isso acontecer, de nos passarem, hoje nós atendemos aqui uma vítima de violência doméstica, ela está passando por uma violência psicológica, pedimos autorização para encaminhar o número para vocês poderem entrar em contato, falar do serviço para ela, para que ela possa ir se fortalecer. Porque de nada adianta a Polícia Civil fazer o trabalho e essa mulher ficar desamparada. Então, por isso a importância da rede. Então, é importante que elas saibam que existe uma rede muito fortalecida e bem delineada, né, e muito integrada. Porque essa mulher, ela sai da delegacia, mas ela ainda vai ter outros entes, ou outros apoios. Ela vai sair, ela vai ser direcionada ao Centro Jacobina, ela vai saber onde buscar ajuda, ela vai ter um acompanhamento da Guarda Municipal ou da Patrulha Maria da Penha, se ela solicitar a medida protetiva e se for deferida. Então, é importante ela saber que não existe mais aquela cultura do não vai dar nada. No ano passado, nós tivemos 186 presos. Neste ano, nós já temos 43 presos. Então, em São Leopoldo, não dá para dizer que não vai dar nada. O nosso trabalho serve como exemplo. Nós somos muito atuantes e muito integrados. Todas do mesmo lado para proteger essas mulheres. Eu ia perguntar a questão, assim, de faixa etária. A maioria dessas mulheres que sofrem algum tipo de violência, isso é em decorrência, está muito conectado aos companheiros delas. E no processo de encaminhamento, aí eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque como funciona o processo de afastamento dela desse agressor, e encaminhamento, por exemplo, ela vai para um lar de acolhimento, ela é encaminhada para ser afastada dessa pessoa, porque de nada adianta, né, ela sofrer essa violência, ser encaminhada para um núcleo de saúde, sai desse núcleo de saúde ou sai da delegacia da mulher e tem que voltar para casa
voltar para junto do agressor, né? Então, como funciona esse processo da própria rede, né, que vocês citaram, e esses encaminhamentos que são feitos, então, com essa mulher a partir do momento em que ela busca essa ajuda. Então, a mulher, quando chega na delegacia, porque a delegacia é uma das portas de entrada, né? Então, ela chega na delegacia para registrar uma ocorrência, ela pode ou não solicitar a medida protetiva. Se ela solicitar a medida protetiva, nós vamos encaminhar essa solicitação da vítima ao Poder Judiciário, que é quem vai determinar se ela precisa ou não, então, daquela proteção. E a medida protetiva ela tem várias solicitações, pedidos da mulher, bem simples, assim, afastamento do lar, do agressor do lar, proibição de manter contato, retirada de arma de fogo, se ele tiver a arma, né, alimentos. Ela pode solicitar tudo isso no momento que ela registra a ocorrência. A gente encaminha para a juíza e a juíza defere. Depois que ela for intimada, que o agressor for intimado, essa medida já está valendo, é uma ordem judicial. Se o agressor descumprir, é crime, é descumprimento de medida protetiva. Então, quando ela solicita, essa medida também é automaticamente encaminhada à patrulha ou à guarda, que vai fazer esse acompanhamento e a fiscalização dessas medidas. Vai fazer contato com a vítima, vai ver se está tudo bem, se ela precisa de alguma coisa. E eles fazem com todas as vítimas de São Leopoldo. E, além disso, nós orientamos essa vítima a ir para um local seguro até sair essa decisão da juíza, né? Às vezes elas têm casa de parentes, às vezes têm amigos. Se elas não têm um lugar para ir, nós temos a opção de encaminhar ela para um abrigo. Daí eu vou deixar para a coordenadora do Centro Jacobina, para a secretária falar sobre isso. Mas nós temos sim um abrigo onde recebe mulheres em situação de risco de vida. Nós temos um convênio com abrigamento, né, um local seguro onde a mulher vai, um local sigiloso. Uma vez ela não tendo essa rede de apoio, se encontra em risco iminente de morte, a gente entende que ela precisa desse período, né? Então, ela pode ir para esse abrigo com os filhos, né? Meninos até 14 anos, meninas até 18 anos, e ficar ali até, juntamente daí com a equipe do Centro Jacobina e com a equipe técnica do CRAM, que é o abrigamento, fazer as articulações para que ela possa voltar para um local seguro, conseguir diversas formas. Daí a secretária pode falar também que nós temos ali temos a questão do aluguel social, que pode ser uma das alternativas também para essa mulher. Em São Leopoldo nós temos atualmente 29 mulheres recebendo o benefício do aluguel social. Essas que estão em atendimento com o Centro Jacobina, né? A equipe faz a avaliação e faz o encaminhamento para esse benefício. Eu queria perguntar para vocês realmente do perfil das mulheres vítimas, se a grande maioria delas sofre, o agressor, no caso, se trata de companheiro, ou se os casos aqui da região variam, digamos assim, são pessoas que praticam esses atos na rua, ou enfim, ou se está conectado sempre com alguém mais próximo da vítima, né? Como é que vocês observam o desenho né, dessa questão, e até pela questão de dependência, muitas vezes financeira, da vítima, traçar realmente, assim, entender um pouco mais o perfil e como são feitas as ajudas, até às vezes de reencaminhamento ao mercado de trabalho para essas mulheres, porque a gente sabe, né, que muitas delas às vezes dependem do agressor, e como isso é feito também, né? As vítimas são mulheres, né? Basta ser mulher, então, para sofrer esse tipo de violência. E todas as idades, todos os bairros, todas as classes sociais. Ela está acontecendo todos os dias em algum lugar, né? Um problema social, cultural. E essas mulheres, elas sofrem, na maioria dos casos, dentro de casa, pelo companheiro ou pelo ex-companheiro que não aceita o fim do relacionamento. Temos algumas vítimas também de filhos. Então, geralmente, são pessoas próximas da família. Companheiro e ex-companheiro, mais de 90% das nossas ocorrências.
Casos de... Ou namorado. Os casos de abuso sexual também, né? Normalmente Casos de abuso sexual de crianças e adolescentes também, sempre pessoas próximas da família ou vizinhos, parentes. Grande maioria, são raros os casos de desconhecidos. Uma das questões, eu acho, talvez um dos eixos mais tensos, assim, da conversa seja essa questão, porque a gente enxerga no cenário nacional isso como um problema cultural e social, né? A gente está falando aí de uma cultura de misoginia, que está se alastrando, se popularizando por conta do movimento Red Pill, infelizmente passando inclusive junto aos jovens, né, aos nossos adolescentes também, que estão repercutindo esses conhecimentos, que é esse discurso de ódio voltado para a mulher, para, né, ver a mulher como um objeto, que na verdade enxerga a mulher não como um ser humano sem seus direitos, enfim, né, mas quase como uma inimiga dos homens, e que tem sido altamente prejudicial, apesar, né, de amplamente esse tema estar sendo levantado e combatido. E eu queria saber, então, a opinião de vocês sobre isso, como vocês veem esse movimento impactando, e aí não falando necessariamente só da nossa região, né, mas como isso pode estar impactando na forma como os homens estão enxergando as mulheres e aumentando esses casos, né, porque eu imagino que seja um dos grandes fatores. Ou se, na opinião de vocês também, isso sempre existiu e de alguma forma, por outras motivações que talvez a gente não conheça, isso está se fortalecendo. A violência contra a mulher sempre existiu, né? O que mudou agora é a visibilidade que nós temos dado, né? A forma como a gente está enxergando, como a sociedade está enxergando, né? Que é um problema de todos. Então, se alguém sabe de alguém que sofre violência, ela não pode se omitir. Ela tem que dar uma palavra, ela tem que conversar com aquela vítima, ela tem que orientar, né? Não precisa necessariamente levar na delegacia, mas procurar ajuda. O Centro Jacobina recebe mulheres antes mesmo do registro da ocorrência. Então, é muito importante olhar para essa mulher, né? Condomínios, né? Vizinhos, escola. Aí a gente também fala das crianças, né? Que presenciam toda aquela violência e depois reproduz na fase adulta, né? Então é importante também estarmos nas escolas, é importante trabalharmos a educação das crianças, e esses movimentos eles só nos preocupam ainda mais, porque a gente tem esse trabalho de incentivar as vítimas, né, de encorajar essas mulheres a buscar ajuda, e elas acabam sofrendo julgamentos, né, vergonha, medo de ser retaliada na rede social muitas vezes. Então, sem dúvida, prejudica muito o nosso trabalho na busca dessas mulheres que estão sofrendo a violência em casa, sem testemunhas, sem poder falar com alguém, porque a violência, o feminicídio mesmo, ele é o extremo da violência. Antes do feminicídio aconteceram outras violências que não foram relatadas às vezes, ou talvez alguém soubesse. Sempre tem alguém que diz, eu já sabia, isso era uma tragédia anunciada. Então, alguém sabia que estava acontecendo, mas o registro da ocorrência não foi feito e a responsabilização do agressor também não. Então, é importante que as mulheres busquem ajuda, que registrem a ocorrência, para que a polícia possa, então, trabalhar em cima desse caso, fazer a responsabilização do agressor, prisão do agressor, né? Que ela saia do ciclo da violência, que ela consiga sair dessa situação. E pensando nessa questão de conversar e levar a orientação, a informação e a própria prevenção, né, para os jovens, nós temos na Secretaria um projeto do CEPOM nas escolas, que trabalha diretamente com crianças e adolescentes, levando essa informação. Agora, no dia 10, nós vamos fazer o lançamento do CEPOM nas escolas deste ano letivo, né? Já tivemos um momento com os diretores de escola e lançamos uma cartilha informativa, bem lúdica, para trabalhar também nas escolas. E também lançamos o projeto no ano passado, em dezembro, do CEPOM nas empresas, porque nós entendemos que, trabalhando nas empresas, nós também conseguimos atingir um número expressivo de homens, porque com as mulheres nós temos que conversar e dizer onde e como buscar ajuda, fazer com que aquela mulher ela consiga identificar que ela está vivendo uma situação de violência,
porque por vezes a violência física, todos nós aqui conseguimos enxergar, né? Mas uma coisa psicológica é mais complicada. Exatamente, a psicológica, a patrimonial, que acontece muito também. Então, nós tivemos bons retornos, né? Retornos positivos, tanto do CEPOM nas escolas, que quase todas as escolas do município, né, e também da rede estadual, porque nós estamos indo nos EJAs também, junto, né, com a patrulha, com a Ronda Lilás, com o Centro Jacobina, Conselho Tutelar, a delegacia, sempre que possível. Então, eu acredito que todos esses projetos que pensamos também em projetos descentralizados ali na secretaria, porque nós precisamos levar essa informação lá no território, lá no bairro. Então, lançamos também o Mulheres em Ação, que são rodas de conversa com as mulheres no território, para levar justamente a informação de que o Centro Jacobina ele atende as mulheres com ou sem ocorrência policial, porque às vezes a mulher ela precisa se fortalecer primeiro e entender que ela está vivendo aquela situação de violência para que ela consiga registrar aquele boletim de ocorrência, solicitar aquela medida protetiva e dar os devidos encaminhamentos para a rede, para essa mulher. Então, no último mês, também nós lançamos o ciclo da violência, né? E já entregamos esse material junto com a nossa campanha Fale Antes que Seja Tarde, a Sua Voz Protege Você, junto com um seminário também, para capacitar e que essa integração permaneça e que nós, enquanto serviço, nós possamos conhecer melhor para que também possamos direcionar e orientar aquela mulher de qual serviço, de qual é o momento de procurar, de que forma que busca essa ajuda, né? Então, tem dado os resultados positivos na busca, né, dessa mulher. Como a coordenadora falou, o Centro Jacobina tem intensificado essa busca e a gente sabe que precisamos falar mais ainda. O Centro Jacobina existe, esse ano completa 20 anos em São Leopoldo, e a gente sabe que ainda tem pessoas que não conhecem o Centro Jacobina, não conhecem a nossa rede de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, são nessas pequenas ações descentralizadas que nós conseguimos atingir este público, também masculino, né? Realizamos uma blitz também, junto com a delegacia, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, o Centro Jacobina. E nessa blitz, é importante ressaltar que acredito que 80% dos veículos abordados eram homens. Então, naquele momento, tu também consegue conversar e conscientizar os homens. E foi muito interessante porque depois de uma dessas blitz, uma pessoa nos procurou na secretaria e nos disse assim: eu vim aqui, eu achei esse material muito interessante, eu vim buscar esse material porque eu sou uma liderança no meu bairro e a gente precisa reunir essas mulheres, entregar esse material, mas a gente precisa também falar com os homens. Então, isso foi muito interessante, porque foi um homem que foi na secretaria, que foi buscar esse material e falou da importância que tem dessa divulgação e dessa orientação. Agora eu tô começando a ver, acho que junto às redes sociais, os homens se mobilizando pela causa, porque até então a gente só ouvia as mulheres falando das mulheres, gritando as mulheres, né, fazendo todo esse alarde. Tu olhava as listas de comentários, eram só mulheres também, e os homens pouco se envolvendo com a causa. E querendo ou não, acho que uma das principais partes, assim, que talvez o Brasil esteja pecando como um todo, eu não estou falando de região, eu estou falando a nível nacional, assim, nessa questão de políticas voltadas à educação, a levar conhecimento para os homens. Porque de nada adianta tu apenas
ensinar a mulher onde buscar ajuda, como remediar essa situação depois que ela já está acontecendo, mas a gente não pensar na educação dos nossos meninos, dos nossos adolescentes, né, dos homens que nós estamos criando, dos homens que já estão aí e que podem ainda ser informados, ser conduzidos a ter uma outra mentalidade sobre essa questão, né, para poder combater isso, inclusive nos seus grupos, junto dos seus amigos, do clube do futebol. Porque, assim, o problema do feminicídio, o problema da cultura de misoginia, ela começa quando um grupo de homens, isso, inclusive, é uma das pautas que eu tenho ouvido muito, quando um homem solta uma piadinha, 3 riem, os outros ficam em silêncio e fingem que não ouviram nada. Toda essa omissão, todo esse quadro de eu só vou rir e tal, gera um sentimento da parte deles de mas não é todos os homens que fazem isso. Só que do ponto de vista feminino, no momento em que tu está omisso em relação àquilo, em que tu não corrige o teu amigo, em que tu não busca mostrar pra ele, cara, tu não pode falar esse tipo de coisa, isso é errado, sabe? Então, assim, e falta essa voz do ponto de vista masculino, falta essa atitude da parte deles também de enxergar que eles são uma grande parte do problema, né? Porque de nada adianta só as mulheres buscarem essa ajuda e os homens não terem nenhuma ação, porque eles vão continuar violentos, eles vão continuar agredindo, eles vão continuar disseminando essa cultura como se fosse algo normal e não é, né? É algo que deve ser combatido. E eu acho que essa, para mim, é uma das principais premissas, até me estendi um pouco, porque eu sei que é uma opinião minha pessoal, né? Mas eu acredito que seja fundamental essa parte de políticas voltadas também para os membros masculinos da nossa sociedade. Seguindo aqui, eu queria perguntar para a delegada... Deixa eu só fazer uma ressalva, então. Tá. Que aqui em São Leopoldo nós temos um grupo reflexivo de gênero que atende os homens. Ele acontece no Poder Judiciário, né? E os homens, na medida protetiva, a juíza já determina que ele compareça, geralmente são 6 encontros. Né? E nesses encontros ele vai ter a oportunidade de refletir sobre o comportamento dele, que na verdade ele não enxerga o comportamento dele. Na visão do homem... E de muitas mulheres, a mulher é culpada do comportamento do agressor, né? Muitos relatos de que eles dizem, olha aí o que tu fez, né? Fez eu perder a cabeça. Se tu não tivesse feito isso, não tinha acontecido dessa forma, né? Não teria sido violento. Então, a mulher já é culpada sempre em todos os casos. Esse discurso de culpabilização da vítima ainda é muito frequente? Muito frequente. Nossa. Muito frequente. Nós lidamos com famílias, né? Inclusive a família do agressor nunca é o agressor o problema, né? Sempre é a vítima, né? De ver as mães falar, não, olha aí, eu te disse que ela ia fazer isso contigo. O cara tá preso na delegacia, a mãe vai lá para pegar os pertences pessoais dele. Eu te disse que ela ia acabar fazendo isso contigo. Então, ainda tem esse julgamento da mulher. E aí a mulher, por vezes, então fica sozinha, tem medo de denunciar, porque tem medo do que vão falar, da forma como vão expor o caso. Então, ainda é muito presente essa cultura. Mas aí o que eu percebo também talvez seja uma falta de tratamento terapêutico junto aos homens, que nem tu falou, vocês têm um encaminhamento ali para ele pelo menos conseguir refletir sobre isso. Mas, assim, a terapia para os homens seria fundamental para eles entenderem que quando tu toma uma determinada ação e tal, tu não pode culpabilizar a vítima, que aquela ação foi tu que desencadeou, que é o teu emocional que ficou em descontrole, que tu tem que aprender a regular as tuas emoções, sabe? Que são coisas que, como a boa maioria das mulheres hoje faz terapia, a gente aprende, mas eles não, sabe? E muita gente fala que talvez um dos grandes aportes para hoje melhorar essa cultura misógina seria incentivar que cada vez mais homens busquem tratamento terapêutico, né? A psicoterapia. E eu acho fundamental a gente abordar esse tema também, né? Porque é parte fundamental do problema. Alguém quer complementar alguma coisa, gente? Colocar uma experiência que nós tivemos, né? Num dos nossos eventos, onde tinha um público masculino e tinha um homem que estava ali a trabalho, né? Fazendo a parte técnica no evento. E ele assistiu tudo, né? Assistiu a palestra, assistiu tudo. E no final ele veio conversar comigo. E é até impactante, porque dificilmente um homem se reconhece
nessa situação. E ele disse, tava olhando vocês apresentar, quando vocês começaram a falar, e falaram principalmente do violentômetro, que ele tem um termômetro atrás, né, que vai mostrando como que a violência começa, esse material aqui, como que a violência começa e aonde que ela termina, né? Então, ele disse, eu fiquei olhando para aquilo, e ele disse assim, eu sou um possível agressor. E eu fiquei mais chocada ainda com aquilo, porque daí eu disse assim, mas o que te levou a pensar isso? Ele disse, não, eu cresci num ambiente assim, onde a minha mãe era como uma propriedade do meu pai, ela não trabalhava fora, ela, né, vivia debaixo da forma que ele queria. E não, hoje a minha mulher trabalha fora e tudo, mas eu faço algumas coisas que estão aqui e eu não quero chegar no limite, né? Então ele se identificou reproduzindo algumas coisas que ele cresceu vendo como normais. Que para ele era normal, que né? para ele era normal, era o pai, era a mãe, né? Não tinha essa identificação de ser uma violência. E ele se identificou e ele disse assim, eu já ia fazer terapia. Ele disse que já estava no processo por questões pessoais dele. Ele disse, eu vou ter que tratar isso em terapia, né? Para que eu não chegue nunca, Deus o livre, a fazer isso. Porque, além de tudo, eu tenho filha. E só de pensar numa violência contra a minha filha, eu já fico, né, assustado. Sim. E é bem isso. Na secretaria nós fizemos um vídeo onde nós perguntávamos, né, para 3 homens ali, o que pensa em 3 mulheres. Aí eles pensam, né, dessas 3 mulheres que tu ama muito, pensou nelas, pensei. Daí eles falam um pouco sobre a mulher, a maioria, mãe, esposa, filha, né, aquela relação próxima. E depois vem a pergunta, escolhe uma dessas 3 para sofrer algum tipo de violência. Sim. Aí eles fazem a expressão que tu fez agora com o olhinho. Não dá, não tem como. Então, às vezes, quando não é próximo de nós, é para levar o homem à reflexão. Muitas vezes, quando não é próximo de nós, né, nós não conseguimos pensar na violência. Mas e se ela é na tua porta, sabe? É com alguém da tua família. Não tem como. Todos eles, né, travavam, né? E diziam, não tem como, não consigo. Impossível. Tem um que disse, eu não consigo. É impossível, né, escolher uma delas para sofrer algum tipo de violência. Realmente. Os homens, eles são, de certa forma, a chave, eu acho que, para solucionar essa questão. Uhum. Então, essa conscientização, inclusive, essa história é muito bonita, porque eu acho que é o que Sim. falta. É eles se conscientizarem, é eles verem o que realmente acontece e enxergarem que, às vezes, a violência, ela pode ser um comentário, né, que tu faz pra tua parceira, falar da aparência dela, são coisas simples do cotidiano, tu reduzir a inteligência dela, afirmar que ela não sabe fazer tal coisa bem, sabe? Ou denegrir a imagem dela profissionalmente em relação ao trabalho dela, ao que ela executa, sabe? E isso por si só já são atos extremamente violentos, né? Então, só para citar, acho que o básico do básico, onde começa essa... eu até queria perguntar para vocês, voltando um pouquinho, porque tu citaste a questão, a mãe desse moço, ela era dependente, então, do pai. Uhum. E a gente tem visto nas redes também um movimento muito forte voltado ao casamento tradicional, principalmente de cúpulas mais religiosas, assim, dessa coisa... Eu vejo meninas muito jovens, não querendo estudar, não querendo ir para a faculdade e indo para uma coisa assim de, não, porque eu casei com 18 anos e eu sou sustentada pelo meu marido e ele é o provedor e assim, né? Então, da opinião de vocês, por que esse discurso é perigoso e por que é tão importante empoderar as mulheres com profissionalização, com a independência financeira, porque, como vocês falaram, uma das violências que muito se pratica é a violência patrimonial, né? Então, como empoderar as mulheres no sentido de mostrar para elas, olha, não é uma ideia tão inteligente assim, né? Vocês dependerem 100% de um homem, né? E como vocês enxergam também esse cenário na realidade cotidiana de vocês. Uhum. Muitos motivos para não romper o ciclo da violência, né? Mas fortemente a dependência financeira da mulher, né? Então, elas não saem daquele relacionamento tóxico, abusivo, porque dependem daquele marido financeiramente, porque só tem aquela casa para morar, porque tem filhos pequenos, preocupação com os filhos.
Dependência emocional fortíssima também, né? Às vezes mulheres bem-sucedidas, né? Com estudo, com classe social alta, mas uma dependência emocional enorme, né? Porque a violência, como eu falei, o feminicídio é a última das violências. Existem outras violências muito importantes que já estavam acontecendo. E a violência psicológica é fortíssima e ninguém percebe, né? O soco, a violência não começa naquele soco. Ela já estava acontecendo antes. E existe uma escalada da violência. Então, as mulheres, elas são manipuladas, elas são humilhadas, desacreditadas diariamente. E até elas mesmas acreditam naquilo. Acreditam no que o agressor, as palavras do agressor. Então, elas entram num ciclo de humilhação e não conseguem sair daquela situação e acham que realmente ele está fazendo um favor de estar com elas. Se não for eu, não vai ser ninguém. Né? Eu tô fazendo um favor para ti, eu tô deixando tu ficar aqui nessa casa. Se tu quer ir, tu vai, mas deixa os filhos. Né? Tu não vai ter lugar para morar, tu não vai ter ninguém. Já começa também lá antes, ele já isolou ela da família. Ninguém mais quer se meter. Né? Acham que ela quer aquilo. Quando na verdade não, existe todos esses outros motivos por trás, né? É um ato de muita coragem da mulher sair desse ciclo da violência. É um passo muito importante chegar na delegacia. E é isso que a gente ainda precisa mostrar para elas, que elas podem sair desse ciclo da violência, que elas devem buscar ajuda. Elas não precisam ficar naquele relacionamento por causa da casa, por causa do dinheiro. Ela não vai perder os filhos, né? Não é simples assim tirar a guarda dos filhos da mãe. Então, elas precisam ter essa informação também, é bem importante. E para buscar esse auxílio tem o 180, né, que tu pode acionar, é 24 horas. Diz que 180, nós recebemos muitas denúncias, né, inclusive de forma anônima, e todas elas são verificadas. Então, qualquer pessoa pode usar o 180, não só a vítima, como um conhecido, um parente. É um canal muito importante para denunciar. Perfeito. Seguindo aqui, então, eu queria perguntar um pouco mais, então, para a Patrícia sobre como funciona o acolhimento com as vítimas. Se tu quiser contar também mais casos, assim, porque eu imagino que tu tenha muitas histórias emocionantes para nós, né? Mas como é esse reingresso também delas em sociedade, depois, o andamento da vida delas depois desse processo de violência, essa recuperação? Tu falou a palavra-chave, é um processo, né? A mulher, eu sempre digo, ela chega muito fragilizada até nós e, na grande maioria, a gente vê ela se fortalecendo ao longo desse processo para, de fato, romper. Ali no centro, nós recebemos por demanda espontânea, ou seja, a mulher identifica que está passando por qualquer tipo de violência, ou é indicada, já parou para pensar, vai lá buscar um atendimento, vai tentar conversar com as gurias, com as técnicas para ver o que tu está vivendo, o que está acontecendo. Então, ela pode vir, né, buscar o atendimento de pronto, sem ter medida protetiva, sem ter passado por nenhum outro órgão da rede diretamente no Centro Jacobina, né. Nós também temos um encaminhamento direto da própria DEAN, onde uma vez por semana, geralmente nas segundas-feiras, as gurias vão ali e buscam os boletins de ocorrência, que na medida protetiva já tem a opção, podemos encaminhar para o Centro Jacobina, daí as gurias técnicas fazem a buscativa, né, pelas medidas protetivas e os encaminhamentos da nossa rede, né, principalmente da rede de saúde, que vem para nós. Mulheres que vão para uma simples consulta, muitas vezes, e ali se tem, né, a informação ou se detecta de algumas formas. Nós tivemos uma capacitação para o pessoal da saúde, né, justamente para que haja isso, porque a secretária sempre usa algo muito pertinente. Talvez a saúde seja a primeira porta de entrada daquela mulher. E dali vai se ver se ela vai buscar ajuda em outro local, se ela vai registrar um boletim de ocorrência ou não. Então, dependendo do que acontece ali, muitas vezes vai definir os próximos passos dela. A identificação dos abusos, né? Porque imagina, muito caso de abuso sexual também deve ser descoberto dessa forma. Sim, nós tivemos casos já de mulheres que engravidaram contra a sua vontade, né? Que relataram, estou no 4º filho, mas nunca foi o meu desejo, né? Então, ali nós temos psicólogas e assistentes sociais no Centro Jacobina,
onde elas fazem o acolhimento dessas mulheres. Geralmente elas vão uma vez por semana ou a cada 15 dias, conforme a disponibilidade. A mulher não está conseguindo vir, elas fazem por videochamada também, conversam ativamente por WhatsApp, muito intenso as conversas com elas por WhatsApp, porque é um processo, vai gerar muitas coisas, depois que ela se identifica dentro desse ciclo, vai gerar muitas coisas. Tu vai ter que ver, ela não tem, ela tá nesse relacionamento porque a casa é dele, ela não tem como sair. Tá, ok, vamos ver, então ela tem critérios, vamos avaliar para ver se ela é um perfil, então, para um possível aluguel social. Vai ser uma estratégia para ela romper esse relacionamento. Vamos fazer isso. Extremo de mulheres já virem para nós também, passarem por nós e não ter realmente onde ficar. Não, mas eu quero ir embora. Então, nós colocamos no abrigamento por um período até articular todas as questões de mandar essa mulher para um território seguro. E então há diversos mecanismos, diversas formas para que nós possamos auxiliar essa mulher a romper de vez com esse ciclo, né? Porque a gente identifica também que se a mulher não tem esse acompanhamento, ela sai de um relacionamento abusivo com um agressor e ela acaba buscando outro agressor. Inconscientemente. Sim, repete o ciclo, porque é um padrão psicológico. Não houve um trabalhar, não houve, né, um acompanhamento adequado, qualificado, para que ela identificasse e rompesse dentro dela também isso. A dependência emocional, que a delegada falou, está muito associada a isso. Às vezes até vem do padrão familiar dela. Exato. Também já veio de um casamento em que a mãe sofria violência doméstica, ela tende a seguir o mesmo padrão e se envolver com homens que sejam parecidos com o que o pai fazia, né? Exatamente. E isso é uma realidade, acho que muito comum, assim. Sim. Eu até ia perguntar, tu citaste a questão das mulheres que, né, foram forçadas a engravidar, a questão dos filhos. A gente teve um caso, acho que foi ainda no ano passado, ou já foi esse ano também, do homem que matou os 2 filhos porque a esposa traiu. Né? E muitas vezes o feminicídio, a violência não acontece necessariamente com a mulher, mas os homens eles podem instrumentalizar, usar os filhos como arma para atingir essa mulher. Isso também vocês observam que acontece muito, esse uso dos filhos como uma forma de manter ela nesse jogo de violência, como uma forma de controle, digamos assim. Muito. A violência vicária, né? E para nós chega muito assim a questão de que quando a mulher ela vai num primeiro atendimento, ela chega já nos dizendo assim: mas se eu for embora, ele já disse que os meus filhos eu não levo. Mas se eu for embora, ele já disse que a pensão ele não vai pagar. Se eu for embora, ele não vai mais deixar eu ter contato com os meus filhos. Então, são coisas que ela está vivendo e que, por ela, às vezes, não ter autonomia financeira, né? Que a gente sabe que a autonomia financeira daquela mulher é um passo muito importante para que ela consiga romper aquele ciclo, que ela saiba que ela tem para onde ir, que ela consegue trabalhar, sustentar os filhos, buscar os filhos na escola, que é uma rotina, né? A mulher, ela é mãe, ela trabalha, ela tem os filhos, ela tem a casa, são muitas questões. Então, vindo de encontro com tudo isso, a gestão, ali na secretaria, nós temos um governo e uma gestão muito comprometida com a causa das mulheres, né? Então, nós temos a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, a Simone Dutra, que lançou aí um projeto de lei que destina vagas de emprego, 5% das vagas de emprego destinadas às mulheres vítimas de violência. E também um projeto de capacitação e formação na área de gastronomia, hotelaria, beleza. O que mais, Patrícia, me ajuda aí? Essas 3 áreas que eles vão intensificar. Né? Que serão voltadas e encaminhadas direto do Centro Jacobina para capacitar e que essa mulher saia dali já com uma vaga de emprego.
E quando tu falou ali da Patrícia te contar uma história, né, mais uma história, eu lembrei de uma mulher que foi acompanhada no centro e da mobilização e da atuação da rede, porque é importante, porque ninguém faz nada sozinho, nós somos uma rede. E para que aquela mulher consiga romper esse ciclo, nós precisamos que a rede atue. E eu lembrei de um caso, Patrícia, que tu pode nos contar melhor, de uma mulher que ela engravidou enquanto ela fazia uso de medicamentos para dormir. Sim, sim. Ela estava vivendo um quadro de depressão muito grande, né? E ela tomava uma medicação muito forte. Essa medicação deixava ela realmente dopada, assim. Ela se sentia fragilizada quando tomava. Só que se ela não tomava, ela se sentia pior ainda. Então, e nesses momentos ele aproveitava para ter relações contra a vontade dela. Ela estava fragilizada, meio inconsciente, porque o remédio tirava ela um pouco, né, do consciente dela, e ela engravidou, né? Nessa última relação, ela já tinha 3 filhos e ela veio daí já com uma idade bem avançada até vir a ter um filho decorrente desse abuso contra a vontade dela ali. Então, o trabalho, como a secretária falava, em rede, ele é primordial, porque muitas vezes nós precisamos, para tirar uma mulher de um caso extremo, nós tivemos um caso de uma mulher também que vivia praticamente em cárcere privado. E a gente só conseguia acessar ela em territórios de saúde. Nós articulávamos com a equipe, porque ela não poderia vir até nós, para articular, para buscar ela assim. E ela disse, eu não aguento mais, e nós vendo que precisava realmente tirar ela, só que ela tinha 3 filhos também. Então foi se preparando todo um cenário onde nós envolvemos a ronda escolar, que o município lá tem, né? A ronda Lilás, o centro Jacobina, para ir à escola. O diretor já tinha identificado, se conversou com o diretor. Nós precisamos de uma saída. O único local que ela ia era buscar o filho na escola. Então, nós precisamos de uma saída para tirar ela daqui, de forma segura, né? E romper com isso. Então, diversas maneiras, né? Sempre muito bem pensadas, com segurança. Porque eu sempre digo, nem sempre o óbvio é o seguro, né? Nem sempre o óbvio, o imediato é o mais seguro para aquela mulher. Então, se pensa muito de que forma vai agir para realmente preservar a integridade daquela mulher, a vida daquela mulher. E das crianças também, porque tu não tem como saber a reação que o homem vai ter, ainda mais a gente tá falando de um agressor, o que não, sei lá, uma missão policial aparecer batendo na porta da casa, de repente o cara não vai reagir, não vai pegar alguém de refém, não. A situação pode acabar, imagino, escalando muito facilmente, né? Então, imagino que vocês tenham que criar toda uma estratégia para conseguir fazer essa remoção da forma mais pacífica possível, né? Com certeza. Então, diversas estratégias são traçadas, né? E vocês olham caso a caso, né? Porque daí tem que mapear caso a caso. todo... Cada caso tem a sua particularidade no tratar, de que forma fazer, vai muito do que a mulher quer fazer também, né? Naquele momento. Então, são todos processos muito bem pensados, né? Eu queria perguntar, e essa é uma pergunta bem chata, assim, mas em relação aos agressores, no caso, após ser feita uma prisão preventiva, né, vocês falaram, inclusive, que os números de prisões aqui, querendo ou não, são bastante positivos. Os homens, eles são alocados, né, os agressores, mas, assim, eles ficam, de fato, presos. O que acontece quando esses homens voltam à sociedade? Existem casos em que esses homens, eles voltam a perseguir as vítimas, em que eles, né? E como funciona daí esse sistema de proteção a essas mulheres também, porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas podem querer voltar buscando vingança daí, né? Porque justamente foram presos, foram pegos, né? E como isso daí é trabalhado também por vocês, porque eu imagino, eu não tô falando assim com ciência do caso, mas que algumas mulheres têm um medo até de denunciar, porque pensam, não vai dar em nada, porque ele pode até ser preso por 3 anos, mas ele vai ficar com mais raiva de mim quando voltar, né? Ou alguma coisa assim. Então, como é trabalhado isso com a vítima, como é trabalhado isso também se nesse reingresso deste
agressor à sociedade, isso é trabalhado também junto a ele, né? Como o sistema penal trabalha isso também, para que ele seja trazido de volta à sociedade e não cometa mais esses atos, né? Bom, o que a gente consegue perceber é que violência doméstica prende mesmo. Enquanto um tráfico de drogas, ele é solto no outro dia, a violência doméstica tem ficado 90 dias. Muitos ficam em torno de 90 dias. Então, a prisão ela está sendo cumprida mesmo. Nós temos também, é bom reforçar assim, que é um preso diferente do latrocida, do homicida, do assaltante, porque é um preso que não entende que o comportamento dele é criminoso, então ele não aceita, não é uma prisão fácil de fazer, ele não aceita ser preso, então tudo também tem que ser com estratégia, como a Patrícia falou, tudo é conversado, né, para que não cause mais atrito, porque é um cara que muitas vezes a gente vê, né, matam as mulheres e se matam. Então, eles não têm nada a perder. Nós tivemos uma diligência, que era um cumprimento de prisão, em que o agressor se jogou do quarto andar. Então, eles não medem consequência. É bem difícil, assim, a prisão desses homens. E aí mostra o quanto eles não se percebem criminosos. Além de chegar na delegacia e já se intitular trabalhador. Não, mas eu sou trabalhador, agora estou sendo preso, nunca fui preso. É criminoso igual. Não é quase uma inversão do papel, eles se sentem meio que vítimas da situação, de repente, tipo, eles estão agindo... Se sentem vítimas das mulheres, a culpada é elas, aquele comportamento que eles tiveram naquele momento foi porque eles perderam a cabeça, porque elas fizeram alguma coisa que desagradou. Então, sempre vem um relato contando a versão dela, sempre tem alguma coisa. Então, a mulher sempre está como culpada da situação. Então, não é uma prisão fácil. Mas eles realmente estão sendo presos e ficando mais tempo do que os outros crimes. Uhum. E nós temos também um programa agora que é o tornozelamento dos agressores de violência doméstica. Então, muitos também, nós temos aqui em São Leopoldo já em torno de 60 tornozeleiras ativas no município. Então, quando a prisão não se sustenta mais lá, ele é liberado, tem o alvará de soltura, mediante a colocação da tornozeleira. E essa tornozeleira, o que vai acontecer? Ele vai ser monitorado 24 horas. Tá? Então, a vítima vai receber um celular e o agressor vai ser instalado uma tornozeleira. E aí ele vai ter um perímetro para ele circular, vai ter uma zona onde ele não vai poder circular. Se ele circular naquela zona, para fazer cumprir ele vai ser preso. Protetiva, no Exatamente. Caso. Ele vai ser preso porque ele vai ser monitorado 24 horas. Isso também está sendo muito utilizado aqui em São Leopoldo. É interessante, porque daí tu garante que essa medida protetiva realmente esteja sendo aplicada, né? Porque às vezes é essa coisa assim, tipo, voltou, o cara vai atrás da vítima. E aí também temos os casos das medidas protetivas que não estão sendo cumpridas, assim, que o homem não aceita, que continua indo atrás da vítima, e aí então foi criado um tipo específico para esse crime, que é o descumprimento da medida protetiva, que também ocasiona prisão, pode ser prisão em flagrante ou até mesmo uma prisão preventiva, para aquele homem que descumpre reiteradamente aquela ordem judicial da medida protetiva. A gente vai se encaminhando, né, então aqui para o final. Foi uma conversa, acredito, bem elucidativa, né, tanto para os ouvintes, principalmente para as mulheres que estão em busca de ajuda. Eu espero também que o público masculino nos assista, né, e se identifique, ou não se identifique, melhor se não se identifica com nenhuma dessas situações, mas que possa informar seus amigos, seus parentes, o pai, o irmão, o amigo, e esteja passando, então, essa pauta adiante, que ela é tão importante nesse momento. E eu vou pedir, então, né, pra Michele, pra Amanda e pra Patrícia, pra vocês irem se despedindo, então, do pessoal. Se vocês têm alguma mensagem pra passar também, né, se sintam à vontade. Sim, agradecer, então, o convite, porque é muito importante a gente trazer as informações para que as mulheres conheçam a rede, né, que funciona em São Leopoldo. Dizer que a violência não é apenas aquele soco e aquele tapa que deixa marcas, né. Crime é aquela violência psicológica, aquele controle, aquele ciúme excessivo, né? Ficar alerta a esses sinais, o quanto antes romper o ciclo da violência,
é mais importante, porque vai evitar e vai realmente salvar uma vida. Então, é importante dizer que a Delegacia da Mulher de São Leopoldo trabalha de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, da 1h30 às 5h30, fazendo todos esses registros de violência doméstica e crimes sexuais de São Leopoldo. Lá, essas mulheres vão ser atendidas por outras mulheres, policiais mulheres, para que elas se sintam mais à vontade para falar e expor a sua situação, né? Uma escuta sem julgamento, com acolhimento diferenciado da delegacia normal. Então, é importante registrar a ocorrência e solicitar medida protetiva. E alguém que conheça uma mulher que está em situação também, que oriente essa mulher, que converse, né, que mostre a rede de São Leopoldo, que ela possa pedir uma orientação então mais qualificada, né, que ela possa ir ao Centro Jacobina, não necessariamente só na delegacia. Então, que essa mulher consiga entender o que ela está passando. Então, eu quero agradecer o convite para estarmos aqui hoje. Esse espaço ele é fundamental porque a informação também salva vidas. A Secretaria de Política para as Mulheres e o Centro Jacobina estão à disposição. Para aquelas mulheres que estão nos escutando agora, para aquela amiga, para aquela vizinha, para aquele familiar. Porque às vezes as pessoas falam muito em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim. Às vezes uma palavra, vem aqui, vamos conversar, vou te acompanhar até o serviço, vou te passar um contato para que tu consiga, porque às vezes naquele momento é difícil tu chegar por uma pessoa estranha que tu não conhece, tu falar da tua vida, da violência que tu tá vivendo. Então, quando tu tem uma pessoa próxima que senta contigo e diz assim, eu vou te ajudar, eu tô aqui, tu não tá sozinha. Isso é esperança para aquela mulher, é acolhimento. E eu sempre falo que na nossa rede nós primamos pelo acolhimento e não somente o atendimento. Aquela mulher, ela precisa se sentir segura, acolhida, sentir que aquele lugar é o espaço onde ela pode falar sobre o que ela está vivendo. Então, esse trabalho de estarmos aqui hoje, de levar a informação para o território, de falar também com os homens, porque, como eu falei, para a mulher nós precisamos dizer como e onde buscar ajuda e fazer com que ela identifique que ela está vivendo a violência. Mas para os homens nós precisamos conscientizar cada vez mais para que isso não aconteça. E quero agradecer aqui a delegada, a coordenadora do Centro Jacobina, porque ninguém faz nada sozinho. Se São Leopoldo tem uma rede que funciona, é porque nós trabalhamos todas juntas. Então, muito obrigada pela oportunidade. A Secretaria está à disposição. Também quero agradecer a oportunidade, primeiro, por abrir esse espaço para uma pauta tão importante, tão relevante, que precisa ser falada. O Centro Jacobino está de portas abertas para toda aquela mulher que se identifica ou sequer não se identifica ainda, mas tem uma pontinha. Eu sempre digo, fiquem atentas aos sinais. A identificação do menor sinal já é um motivo, talvez, para tu buscar ajuda, para ver se não é. Saber como lidar com aquilo. Então, nós estamos de portas abertas, ali nós estamos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Não fechamos ao meio-dia, porque sabemos que justamente ao meio-dia, às vezes, é a oportunidade que aquela mulher tem do intervalo do serviço, de conseguir acessar o serviço. Então, estrategicamente, nós já não fechamos ao meio-dia por conta disso. Quero deixar aqui também os nossos contatos, 2200-0446 ou 2200-0447 e o nosso WhatsApp também, 51997-883212. A mulher pode chamar ali, tirar suas dúvidas, buscar orientação, vai cair direto no nosso telefone, no nosso WhatsApp funcional, onde as técnicas já vão estar dando todo o suporte que ela precisa. E nós estamos aqui, como a secretária falou, para acolher essas mulheres, não só para atender, mas para mostrar para elas que nenhuma mulher está sozinha.
Perfeito, muito obrigada a todas vocês. E o que eu tenho a dizer é que se todo o Brasil fizesse, todas as cidades brasileiras fizessem o que vocês realizam em São Leopoldo, eu acho que a gente não teria um problema tão grande. Né? Porque essa rede, né, realmente parece fazer muita diferença. E eu espero que o trabalho de vocês continue, seja fortalecido e levado cada vez mais adiante, que seja mais falado, mais levantado na mídia também, até para vocês receberem também o reconhecimento que vocês merecem, porque é muito gratificante estar podendo assistir pessoas que realmente batalham por essa causa, né? Eu acho que ela é muito importante para todas as mulheres, né? De todo o Brasil, de todo mundo, de modo geral, nesse momento. E reiterar, então, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, que tem o Disque 180. Então, se você sabe de alguém que está numa situação de violência, que está passando por alguma coisa, não espera, denuncia. Eles vão ir lá verificar a situação. Se tu tem uma leve suspeita que seja de que uma amiga, uma vizinha, tu tá sofrendo alguma coisa, não espera amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Então, essa é a minha mensagem para todos vocês, né? Eu vejo vocês numa próxima, então, pessoal. Tchau e obrigada por assistirem até aqui.